Boa noite, meus caros. Eu sou o Sente. Sejam bem-vindos de volta à taverna. Oi, taverneira, tudo bom? Oi. A gente teve o podcast semana passada, porque eu genuinamente não lembro. Semana passada? Semana passada, exatamente. Semana passada. Eu acho que semana Isso. passada sim, não é retrasada. Não lembro. Eu não sei. Eu também não sei, mas enfim, o que importa é que hoje é a edição de número 69 do Que Conselho isso, do rapaz? Taverneiro. Sim. Hoje é a sessão de número 69. Eu tenho que botar que eu estou ao vivo no Twitter para não esquecer. Tem que botar que você tá Círculo Twitter no ao vermelho. vivo. Eu tenho que botar que eu estou Twitter no ao vivo, exatamente. Tô Mas, aproveitando a liberdade que você fez a indagação, eu estou aqui esperando meu computador aleijado terminar de abrir o Office pra eu checar. Ele não é o mesmo depois de fechar o jogo. É de se perguntar, só os pesados. Não, qualquer jogo. não, qualquer jogo, exatamente. Mas pelo menos agora é um jogo que você já estava ansiando para jogar um tempo, que é o Sonic Fronteiras. A gente teve o Criando Homebrew. Ah, sim, verdade, foi Poder Jurar. Que não teve exato, porque não teve a retrasada e a gente, né, botou pra uma semana depois o Criando Homebrew. Que aí a gente não falou de cultura pop assim. Exatamente, a gente não falou de cultura pop. A gente tá há algum tempo já sem tema livre e a gente tava um tempo maior ainda sem Por Trás da Mesa. Mas isso vai acabar hoje, porque hoje é dia da gente falar, né? Dia do Trono de Amba. Justo. E vamos aproveitar que a gente tá falando de RPG. Eu posso falar de notícias de RPG que com certeza são ruins porque a gente só sofre e não ganha nada de feliz? Tem a ver com a Magos da Costa? Óbvio que tem a ver com o Magos da Costa. O que eu esperava, mas manda. Ah, não, é que o preço de todos os livros vão subir. Pirateiem, por favor. Onde eu preciso de uma fonte, porque isso, bom, é notícia de RPG, isso vai pro canal no Discord, Depois eu pesquiso coisas, mas eles postaram no próprio... Naquela coisa de notícias do Beyond, que eles postam notícias sobre D&D e tudo mais. Ah, sim, o fórumzinho. O No newsletter fórum, deles. Exato, todos os livros vão passar por um price increase e eu não vejo o porquê. Filha da puta, porque eles perderam centenas de milhares de dólares em janeiro. Ah, não, eles querem perder mais. Eles querem perder mais. Exatamente. Na verdade, eles querem recuperar, mas vão acabar perdendo. Speedrun de falência. Como perder a sua maior IP. Porra, cara. Daqui a pouco tá lá o CEO da Wizard escrevendo um livro, Como Chegar a Speedrun de Falência. Como falir D&D em um ano. Como em um ano? Porra, duvido que a gente chega em dezembro com esse jogo inteiro. Maluco, não, vamos contar. Não é metade do ano, eles não conseguiram mudar o DL e perderam a confiança da comunidade. Eles floparam o filme por causa disso. Exatamente, floparam o filme. Um filme com um orçamento de 150 milhões fez apenas 80 de bilheteria. Sim. Eles, antes do... Como é que se diz? Da parada, né? Falando de médica. Tiveram problema com os preços, né? Por causa dos preços exorbitantes que parte da comunidade também caiu matando. Logo depois disso, né? Da parada da... Como é que se diz? Porra. Do filme. Do filme. Eles raidaram a casa de um maluco que comprou legalmente cartas deles. E eles erraram. Você esqueceu que antes disso eles cagaram na cabeça do One D&D? E vão mudar completamente a estrutura da quinta edição? Não, calma. Voltaram pro coisa do One D&D, ao invés de fazerem direito. Eles falaram que vai ser a atualização da quinta edição e ninguém gostou disso de novo. E agora a gente tem... Eles vão falar do racismo. E eles vão tentar aumentar os preços de todos os livros com a comunidade já pistola e chamando eles de racista. Você tem 8 erros antes da metade do ano. Antes da metade do ano, exatamente. E tipo, não são 8 errinhos, são 8 erros gigantes. Enormes. O que eu acho... Uma parada que eu queria falar, mas eu não falei no dia que a gente tava falando da última cagada em cima do One D&D, sobre a parada do racismo e da miscigenação.
Isso veio da mesma empresa que fez uma cartinha de Magic com o Aragorn negro, casado com a Arwen branca. Lembra disso? Eu não sabia disso. Tu não sabia? Eu vou procurar essa carta. Eu não sabia disso. Eu não sabia. Meu Deus do céu. Why? Aqui, ó. Cadê? Cadê aqui, ó? Ai. Aragorn e Arwen casados. É uma carta de Magic. Eu juro que o meu problema não é a carta. O meu problema é a parada exatamente o que você falou. Eles falarem isso da miscigenação depois de terem feito. Mandei pra você no privado do Discord pra você ver o negócio. Essa porra. Eu vou te falar, esse Aragorn tá bonitão. Pô, esse Aragorn tá gostoso pra caralho. Mas esse não é o ponto. Eu sei, o ponto vem depois. O ponto vem depois, exatamente. Na verdade tem uma vírgula ali. Não tem ponto, só tem vírgula. Vamos falar de Trono de Amba? Chega de desgraça? Vamos pra outras desgraças? Falando em Trono de Amba, você fez desgraça. Se eu não me lembro, a gente pulou um atrás da mesa no mês passado. A gente pulou sempre que a gente foi falar de D&D. Não, a gente não tinha mesa suficiente. Também você preferiu falar de D&D, até por causa disso. Se eu não me engano, foram os preparativos pra gente se cacetar no forte, né? Aquela parada do eu tretando com a Oráculo, né? Quando foi o último Por Trás da Mesa? Foi Por Trás da Mesa 9. Vamos abrir aqui o canal do YouTube? Deixa eu até... 2 meses atrás. Deixa eu até ser cara de pau aqui, exclamação YouTube. Todos os nossos VODs estão lá. Eu esqueci de fazer upload do último Scary Together. Porque Cadê? Deixa eu estou com 2 problemas na minha pessoa. E você essa semana, errou o a primeira... Ali. Eu errei o título. Ali aonde? Ali, ó. Trono de Âmbar entre Fogo e Ruína. Bota Ato 2... É Ato 2 C12, tá 3-2 C12. Mas deixa eu ver aqui quando foi o último Por Trás da Mesa, só pra ter uma ideia. Cadê? Cães e Caçadores. Foi 2 meses atrás, cara. Cadê? Eu quero achar. Cadê? Em alta para você, mais recentes, obrigado. Obrigado. Não me confunda. Por Trás da Mesa 9 foi há um mês atrás. Foi 5 de abril de 2023. 5 de abril, a próxima sessão foi Ato 2, capítulo 9, que foi Cães e Caçadores, parte 1, que foi justamente o começo dos preparativos para o Costa da Penitência. Na verdade, não, foi logo depois de vocês encontrarem os pais mortos de Fiora. E vocês estavam fugindo da gruta. Foi um pouco antes dos preparativos. A sessão depois, se eu não me engano, né? A gente teve eu acho que a gente teve a luta contra o urso. Foi contra o urso, coruja, zumbi e cocaína, sim. Depois, logo disso, foi a sessão que eu falei, né? Do coisas preparativos e tudo mais. A gente que vocês trataram com os bandidos, exatamente. Depois, invasão ao forte. Luta contra o dragão. Traição de Nicomedes. Clover morre. Vocês voltam, Clover volta. E vocês agora estão no caminho para Reino Perpétuo. Reino Perpétuo, porque a gente precisa reagrupar. Vocês precisam reagrupar, vocês precisam descansar um pouco e desacelerar o passo. Porque eu tenho coisa pra caralho pra anotar, além de uma classe que eu tô tendo que escrever e depois importar pro Foundry. Porque o LP, o próximo nível dele vai ser essa classe. Então vocês vão ter que desacelerar um pouquinho em Reino Perpétuo. Querendo ou não. No problem, não é como se eu quisesse o level 10 pra segunda forma, porque eu meio que tô precisando. Essa parada de só ter a opção de ir pra frente é meio complicado. Às vezes. Um pouquinho de versatilidade seria bom. Sim. Mas você tem perguntas pra mim. Muito pelo contrário, eu primeiro quero saber suas perguntas para mim. Minhas perguntas pra você. Vamos lá. Exato. Eu não escrevo perguntas durante a semana porque eu escrevo outras coisas durante a semana. Tu acha que eu escrevo, porra? Eu acho que você tem anotações mentais, sim. A diferença é que eu não tenho anotações mentais porque já tem tanto tempo que eu não jogo D&D sério que eu esqueci como é ser jogador.
compreensível, mas você Entendeu? sabe como é ser mestre, e você gosta Sim. de saber. Você prepara certas coisas para os jogadores e você às vezes quer saber como eles vão reagir e tudo Não, mais. com certeza. Eu tenho quase certeza que Às você vezes tem eu já suas tenho isso na dúvidas. palma da mão. Sim, às Não vezes querendo você me tem gabar. certo. Deixa eu tentar falar por você. Porra. Tá, valendo. E às vezes você tem perguntas, né, de como você fez algo, se foi bom, se foi ruim, se você. Né, se realmente a reação que aconteceu foi a desejada e tudo mais, eu tenho quase certeza que você tem dúvidas disso. Então, né? Ok, você trouxe um ponto interessante, que foi justamente a parte do reação. Né? Porque a mesa, o meu estilo de mestrar, ele é bem reativo. Eu provoco os jogadores e os jogadores reagem. Que, eu já falei, isso é um problema. Eu atraio muitos jogadores que não são ativos, eles são reativos. Exceto você. Porque a galera que era mais ativa já aposentou. Sim, é porque eu gosto de fazer merda também, então. Sim, você gosta de fazer. Você gosta de interagir com os NPCs, você me dá trabalho. Alguns trabalhos que você me dá, eu gosto. Beleza, eu consigo Outros você quer me aguentar. esganar. Outros eu quero arrancar sua cabeça. Tipo, qual é o nome do seu Joaquim da padaria, tá ligado? Ah, isso é o menor dos meus problemas. Mas enfim, eu prefiro muito mais você me dando uma trabalheira do caralho do que o jogador que não me dá a trabalheira. Eu atraio esse tipo de jogador naturalmente. Então, pra me adaptar, o meu estilo de mestrar é reativo. Então, eu vou citar aqui algumas situações que ocorreram nesse período, né, do ato 2, capítulo 9 ao 3.1. E eu vou, né, jogar as situações na mesa e você me fala, tipo, qual foi a sua reação no geral, o que você gostou, o que poderia ter melhorado, etc. Troca de feedback. Sim. Primeiro foi a luta contra o urso, que eu achei bem bosta, vou ser sincero. Não saiu como eu queria. Não saiu muito como você queria? Não. Eu achei ele forte demais. Não, ele era pra ser forte mesmo. Na verdade, Sim, tudo que vocês estão enfrentando é pra ser ridiculamente forte mesmo. Mas. eu sei, não, por incrível que pareça, né, eu achei o dragão mais fácil de enfrentar do que o urso. Você achou? Isso é um problema em relação ao urso. Sim, eu achei. Eu achei o dragão relativamente balanceado, que fudeu foi a porra daquele gigante. Dividiu nossa preocupação. Flanqueou a Viviane e deu problema pra gente, tirando ela do jogo, mas do urso em si, eu tentei tirar o inimigo novo mais rápido, né, possível. Uhum. Até aí, tudo bem. O urso tava estonado, a gente tava dando problema lidando com os outros problemas. A questão é quando aquele urso se soltou. Sim, que começou a Exato. comer o rabinho de vocês. Você obviamente ajusta CR e tudo mais, então, né? Eu acho até bom, porque eu que conheço certos monstros do bestiário e tudo mais, não vou saber certas coisas, então isso me agrada. Sim. Me dá aquele efeito surpresa, mas eu não sei se ele tava forte demais ou se ele tinha vida demais, entendeu? Boa noite, Izuku. Antes de mais nada, educação na taverna. Vocês acham que eu deveria fazer live? Eu não sei. Você acha cara. que você deveria fazer live? Isso não é o tipo de pergunta que se faz pra estranhos. Não, vamos lá. Se você quiser dicas, a gente pode dar na medida do possível. Exatamente. Se você quer dica como ficar famoso, a gente ainda tá descobrindo. A gente ainda tá descobrindo a fórmula, exatamente. A gente descobriu que desistir não é uma opção. Não é uma opção, exatamente. Vocês acham que eu deveria fazer live? Cara, você tem que... Vamos lá. Eu não vou dizer estudar, mas você tem que ganhar muita casca antes de você pensar nos benefícios de ser um streamer de sucesso. Eu acho que não é nem isso. Vamos lá. Esqueça a parada de ser streamer de sucesso. Esquece. Se você quer streamar, primeiramente você tem que gostar do que você está fazendo. Porque com a dificuldade que tem de você crescer e tudo mais, e o trabalho que você tem que colocar, para caso isso acontecer, se você não gostar do que você está fazendo, não vai valer a pena. Então, se você se sentir confortável e se divertir fazendo aquilo, mesmo que não te dê retorno, cara, vai fundo. Justo. Afinal, as felicidades da vida não são materiais. Exatamente. Se você se diverte fazendo stream, faz. Só vai. Sim. Bom, vamos voltar ao tópico. Fala um pouquinho sobre essa luta. Deixa o Founder estava aberto antes de mais nada. Enquanto você estava falando isso. Se eu não me engano, vocês eram nível 7 na luta contra o urso. Acho que sim. Vocês eram todos nível 7.
Deixa eu abrir aqui Se abra o mapa pra eu ter certeza do que eu tô falando, pra ver se eu não tô falando merda. Ato 2, Escapada da Gruta. Ato 2, capítulo 9, Escapada da Gruta de Paladin. Visualizar a cena. Vamos lá. Tinha 2 inimigos que eram o Urso Coruja e qual era o nome desse filho da puta? O Maurezio, o Chupacu. Maurício. O Maurício, exatamente. O Urso Coruja, ele é nível de desafio 3, se eu não me engano. Só que eu não vou botar vocês pra lutar contra um boss ND3. Então eu subi ele pra 12. Subi ele pra 12 porque boss fight é pra ser difícil e eu não vou tirar isso de vocês. E também o Maurezi é um bicho de nível de desafio 7. Então, se você tirar a média, vocês estavam enfrentando nível de desafio 15, mais ou menos, no combate. O Maurezi, ele tinha um stat block bem simples. E eu achei que tava faltando alguma coisa. Então eu adicionei, depois de um determinado ponto, ele poder invocar mortos-vivos. E o Urso Coruja, ele é nível de desafio 12. Isso foi um overkill. Isso foi um overkill, exatamente. Mas foi um overkill consciente porque eu sabia que não era algo que vocês não poderiam lidar. Ia ser custoso e ia ser difícil, mas eu sabia que vocês iam conseguir lidar. Depende muito. Essa parada eu sabia que vocês iam conseguir. Porque você quase deu um TPK ali. Foi o mais próximo que você chegou de realmente dar um TPK, né? E eu acho que colocar mais inimigos pra gente ter que lidar no meio do Urso Coruja não foi uma boa ideia ali. Vamos lá. Por que que eu botei aquilo ali? Primeiro, o Urso Coruja já tava no fim da sua validade. Ele tava com pouca vida. E o Chupacu também. Os dois já estavam no fim da sua validade. Então vamos estender a luta um pouquinho. Porque eu também tinha um objetivo que era, né, derrubar alguns jogadores. E uma coisa... Por que overkill não é uma palavra muito consciente, Atila? Overkill não é uma palavra muito consciente. Vamos ver se overkill tem algum significado adicional. Mas enquanto isso... O Urso Coruja, fora, né, os ataques dele, que eram bem básicos, e o karatê, que ele pratica karatê, ele, tanto ele quanto... o karatê? É porque teve um determinado momento que ele só fez um golpe de karatê, acho que foi na Hayabusa. Ah, tá. Entendeu? Mas vamos lá. O Urso Coruja, ele... Fora os ataques que eram bem básicos, né? As fichas dele eram bem básicas, mas tanto ele quanto o Maurezi tinham uma coisa que era aura necrótica. Sempre que você acerta ele, corpo a corpo... Não, corpo a corpo não. Só acertar ele no geral, se eu não me engano, porque eu não lembro se eu já tinha tomado o dano dele. Sempre que você acertava ele, você tinha que fazer um save de constituição, porque parte das energias necróticas voltavam pra você livre de reação, como se fosse uma repreensão infernal passiva. Voltava pra você e você fazia o save. Foi isso que dificultou a luta. Porque se não tivesse isso, a luta seria fácil. Então, a gente tá numa área cinzenta, onde a gente tá basicamente na zona morta do D&D. Tem um gráfico que mostra a quantidade de XP que falta pra você chegar no próximo nível para cada nível que tem do 1 ao 20. Do 1 ao 19, aliás. Sim, sim. Estando do 7, se eu não me engano, do 7 ao 12 é a zona morta do jogo, porque a maioria das campanhas de D&D oficiais foram feitas pra ir no máximo até o nível 15. A única que vai mais longe é Tirania dos Dragões, que se eu não me engano pode ir até 20. Que é pra você enfrentar Tiamat, que tem CR30. Então, quando a gente chega nessa zona cinzenta, a gente tá numa parte do jogo onde a maioria das coisas ou são muito fortes ou são muito fracas. E os jogadores ou são muito fortes ou são muito fracos. Então balancear se torna naturalmente mais difícil. E a tendência é que quando você vai subindo de nível, se torna mais difícil ainda usando os assets padrão do jogo. Por quê? Do nível 16 pra cima, os jogadores são ridiculamente fortes. Imagina a Ira com 16 níveis de missionário. Você já tá fazendo 7 com 8? Sim. Não é uma palavra muito controlável. Bom, o propósito de overkill é o exagero da falta de controle. Exato. Se a Irof já tá fazendo 7 ataques no nível 8, ela vai fazer muito mais estrago no nível 15, por exemplo.
Então se torna mais difícil de balanceá-las lá mais pra frente. Mas na minha concepção, vai ser mais tranquilo pra mim de balancear, porque eu sei o tamanho da mão que eu jogo pra cima de vocês. Todos os combates eu faço calculado. Porque eu sei o tamanho da mão que eu vou jogar em cima do jogador. Eu sabia que esse combate ia ser difícil por causa do efeito passivo e por causa do dano, somado com o dano que o urso coruja pode fazer. Só não foi pior porque o urso coruja ficou incapacitado. Ele ficou atordoado e vocês quebraram um pau em cima dele. Mas quando ele acordou, ele quebrou o pau em cima de vocês. Isso é do jogo. Isso é normal, obviamente. Foi um lá, acertou um stun, beleza, mesma coisa. Se tivesse um monte, acertasse um stun nos coruja, beleza. Os corujas ficam lá incapacitados, todo mundo quebra o pau em cima dele. Próxima rodada, vocês estão fodidos. Isso é do jogo. Entendeu? Sim. Certas coisas são mais difíceis de balancear do que outras, sim. Acontece, mas é do jogo. A gente vai tentando tratar de passos em passos, né, naquela cautela da zona morta que eu acabei de falar, mas pra mim não teve tanta dificuldade. Eu acho que até que vocês lidaram bem com a situação. Obviamente, vários jogadores deitaram, mas essa já era a proposta desde o começo. Deitar vários. Ok. Continuando, mais alguma situação que você queira tirar dúvida? Vamos pular na linha cronológica, né? Vamos avançar um pouquinho. A treta com os bandidos, né? Desde o começo, desde a interpretação inicial, né? Que a Irof começou a tirar sarro com todo mundo. Aquela trocação de olhares e aquela tensão na taverna, para enfim, um confronto na Praça Central e as consequências que ainda virão por cima disso. Aham. O que você quer saber? Eu quero saber a sua reação, a sua experiência ao curso do caminho. Cara, não ironicamente, durante toda aquela treta, eu tava maluco, esses filhos da puta não sabem a hora de ficar aqui. Tipo, ela começou, não ironicamente, ela chegou tentando aliviar a situação, né? Só que o pessoal tava carrancudo demais. Ela falou, quer saber? Eu já comecei tocando zaralho? Foda-se. Sabe? E também é jogado naquela parada da Irof, que a Irof, ela é insubordinada. Sim. Ela não vai seguir regras e ela vai quebrar regras, né? Sim. E isso era uma das paradas, né, que eu aproveitei pra reforçar da personagem dentro da cidadela que ela vai fazer, né? Ela é insubordinada. Sim, ela já não liga muito pra usar o uniforme o tempo inteiro, tanto que ela parou de ser realmente supervisionada, ela tá andando com roupas casuais agora, ao invés do uniforme que ela deveria usar. Ela já tá puxando treta, sabe? Sim. Falando realmente como, né, ela não devesse nada a ninguém, é um traço realmente dela, da personagem. A Irof, ela entrou na taverna não sabendo, né, que os lados que estavam na taverna. Então ela quando entrou, ela só percebeu o que estava ocorrendo e começou a tentar descontrair. Ela só percebeu um clima, tipo, pesado e começou a tentar descontrair. Ok, beleza. A luta não teve nada demais, eu acho que a luta cumpriu o papel dela, porque não era nem pra ter luta nesse dia, na verdade. Eu improvisei, tanto que eu peguei um mapa que não é nem do meu estilo. Sim, eu sei. E eu falei, quer saber, vamos fazer uma coisinha divertida? Porque mais ou menos na altura dessa semana foi quando eu comecei a jogar Witcher, né? E quando você sai de, se não me engano, da Orquídea Branca, existe... Da Orquídea Branca, não. Tem aquela cutscene que você... primeira taverna. Tem aquela cutscene que você só destrói 4 malucos. E eu pensei, vamos tentar replicar isso no jogo. Me deu uma boa ideia. E essas ideias... Tem duas situações que você... uma você só pode fugir se você usar Axe, né? Sim. Que é a primeira parada de cair na mão com o maluco do lado de fora, quando você sai a primeira vez. Você pode usar Axe pra acalmar os dois, né? E meter o pé. E depois disso, quando você volta, tem aquela treta que você não consegue evitar. Você acaba matando o pessoal e, né, você expulsa da taverna. Sim. Então você queria fazer algo desse tipo. Vamos lá. Eu queria criar uma tensão. Porque a minha proposta... criar tesão, sim. A minha proposta inicial era o seguinte. Partindo daqui, quando acabar essa treta, eu tenho talvez 2 ganchos de história. Isso é pouco, porque eu tenho pelo menos mais 40 sessões pra frente. 2 ganchos de história não vai perdurar por 40 sessões.
Então, o que eu quero fazer? Eu quero jogar no azul e ver se eu consigo um verde. E eu joguei, e a ideia que me veio na cabeça foi justamente bandidos. Mas tá, por que esses bandidos estão aí? Eles vêm de outro lugar. Por que eles vieram de outro lugar? Porque ouviram que estava tendo uma convergência da presa de Simarne e falaram, estranho, vamos ver lá, vamos investigar lá pra ver o que tá acontecendo. E vocês foram pegos no meio do fogo cruzado. E aí tensão vai, tensão vem, um deles tromba com o Rito, pega dinheiro, Viviane vai lá cobrar, aí do nada isso tudo se desenvolve num combate armado com 11 cadáveres e 5 capturados. Bom, olha, a Aerith matou um sem querer, ela só queria matar um e o resto prender. Só que aí tinha um problema, né? Viviane, certo? Viviane com sede de sangue e sangue nos olhos. E sede nos olhos. A paladina de Lenor. Lenor não é a pessoa mais amigável do mundo. Exatamente. O LP, que esse tava realmente com sede de sangue. A Viviane tava existindo. A Viviane é assim. O AB, né? O LP com o AB é que ele tava. Sim. O AB que tá. Como é que se diz? Descontrolado emocionalmente. Sim. E aí, quando ocorreu isso, os jogadores, né, agiram. E aí, quando o jogador age, é bom, porque aí é a minha vez de reagir. E na minha experiência como mestre, e eu dou esse conselho pra todo mundo, busquem jogadores ativos. Porque é muito melhor você ser um mestre reativo. Porque você não tem que pensar tanto no que você vai fazer. Você não tem que pensar em ações ou ganchos pra atar os jogadores. A Fiora é um dispositivo de enredo pra trazer a Nanako pra dentro do jogo. Porque ela é muito reservada, ela é muito calada e ela não interage o suficiente. Então a Fiora tá cumprindo o papel dela. É muito bom você, como mestre, ser mais reativo do que ativo, porque os seus jogadores estão investidos, eles estão agindo, e você, por consequência, como mestre, é apenas reativo. Você só está agindo na base do que os jogadores agem. O mundo ao redor tendo, né, fazendo as consequências dos atos deles. Isso é bom. Quando eu jogo verde, vocês agiram e o mundo vai reagir. As consequências ainda vão vir. Vão vir consequências positivas, vão vir consequências negativas. Sim. E o que resta é mais um ciclo de ação e reação que, no decorrer do ato 3, vocês vão lidar com isso. Falando em bandidos, vamos voltar Bandite. antes da gente invadir, né? O coisa porque eu não queria falar, mas eu deixei guardado. Desde o começo, nem eu nem Irov queríamos trabalhar com a presa. Com a presa de Simarne? Exato. O objetivo deles era a Viviane, não você. Sim. Só que, entendeu? Sim. A Irov não confiava neles desde o começo. Ela foi até o forte sem confiar neles. As suspeitas para ela só foram confirmadas, entendeu? Porque ela não queria realmente trabalhar com eles. Tanto que eu comentei ela também sobre a ideia inicial dela, que era, ao invés de pedir ajuda de um grupo de bandidos, falar com o pessoal em Cusben, entendeu? Chamar realmente uma força militar que ela possa confiar. Ela não queria fazer esse trabalho porque ela sabia que podia ser arriscado demais e não deu outra, né? Ok. Justo, as suas preocupações foram válidas. E no final prevaleceu a decisão do grupo. Né? D&D ainda é um jogo colaborativo. Existem ações e consequências. Ações, vocês foram lá, mataram o dragão, ganharam XP, beleza. Consequências, vocês foram traídos, perderam Fiora e Ramon. E agora vocês estão tendo que voltar pra reagrupar, esfriar a cabeça, pensar no que vocês vão fazer. Quase perderam o Clover. E agir de alguma outra forma. Entendeu? Coisas vão acontecer ao curso das próximas sessões. Vocês têm as ferramentas para fazer as coisas acontecerem. Eu creio que as ferramentas estão na mão de vocês apropriadamente. E o que me resta saber, porque, né, como eu disse, eu anotei 7 páginas de roteiro. Para vocês só chegarem em Reino Perpétuo já vai ter 7 páginas de conteúdo para vocês. Então, é só de vocês chegarem mesmo e eu vou desenvolvendo isso aqui, porque vai ter bastante coisa que vai acontecer. E vai ser aquele jogo novamente de ação e reação. Sim. Bom, o que mais? Você ia falar alguma coisa? Primeiro você. Ok.
Eu vou puxar pro próximo ponto, que é no topo, né, do forte, da penitência, né? A descoberta, a aliança temporária contra a Foz, a luta contra o dragão, e depois a gente fala da traição de Nicomedes. Como foi a experiência, o seu processo, a reação e tudo mais. O quê? Sobre a invasão do forte? Sobre a invasão do forte. Invasão até o final da luta contra o dragão. Até o final da luta contra o dragão, sobre a luta contra o dragão, eu senti muito essa parada, né, que eu falei que era há um tempo atrás recolocar, né, o que eu tinha tirado do level 10 do... como é que se diz? Do missionário, que é a outra forma, porque a gente tá fazendo um playtest dessa, né, dessa classe pra ver do missionário. Do missionário, pra ver se tá tudo certinho, e um dos principais pontos dela é, como é que se diz? Antes da gente liberar pro Patreon pra todo mundo ter mesmo, é versatilidade, né? Sim. É pra ter poderes aqui e ali, mas a parada é você misturar isso com golpes e ser um pouquinho, uma mistura de guerreiro com monge pra ser um meio termo, né? Sim. Uma parada interessante. Você não tem tanta vida quanto o guerreiro, mas você é tão versátil quanto ele no combate, no quesito físico, né? Sim. Ou você pode usar os poderes e tudo mais. Eu senti que essa versatilidade é muito jogada fora quando você não tem a segunda forma pra você trocar. Porque a primeira forma é muito limitante, né? Uhum. A desarmadora. Sim. Então, eu senti isso no mais. Se não fosse aquele gigante que a gente não tinha muito controle, então eu não tenho problema com aquele gigante. Também não, né? O maior problema foi ele ter tirado a Viviane, que era importante naquela luta demais. Eu não vi muito problema. Eu gostei do que você fez com o Trafoz. Você achou que eu ia ficar muito pistola? Você até falou isso. Eu não lembro do que eu falei exatamente. Você falou que achou que eu não ia gostar da traição, do plot twist e tudo mais. Só que agora que eu revelei isso, que eu já esperava, eu acho que você entendeu porque eu gostei. Justo. Algumas coisas na minha cabeça não batiam direito e tudo mais, e o jeito que você fez acontecer, eu achei da hora, eu achei interessante. A gente lutou contra o dragão que... É a segunda vez que a gente luta contra o dragão antes do nível 10. Mantendo a tradição das mesas de Armianar de no final do ato 2 lutar contra pelo menos um dragão adulto. Exatamente. A diferença é que na C0 vocês lutaram contra o dragão adulto no nível 9, aqui vocês lutaram contra o dragão adulto no nível 7 pra 8. Isso, foram 2 daquela vez. Foram 2 daquela vez, exatamente, foram 2 adultos. Cadê? Sobre a forma de combate, né? Você ganhou uma segunda no nível 10. Eu entendo a falta de versatilidade ser taxante, mas tem aquela parada, a gente vai fazer um playtest, né? Sim. Estamos fazendo um playtest, aliás. Se você puxar a forma de combate para níveis anteriores ao 10, será que não fica muito forte? Porque a classe já é forte mesmo antes do nível 10. Antes do nível 10 fica muito forte, então por isso eu queria deixar no meio do caminho. Justo. Mas, como é que se diz? Por isso eu queria botar no nível 10, que você vai ter que passar por essa parada e vai dar um pouquinho mais de valor também dentro do playtest. Quando a pessoa pegar essa outra forma, ela vai falar finalmente, sabe? Tipo, nossa, a outra forma de eu lutar e tudo mais, e porque eu quero uma forma de defesa. Eu devo fazer live? Pessoa, nós respondemos já há 15 eu acho minutos. Que ele deve ter caído lá. Se você gosta do bagulho, se você realmente vai gostar, vá. Porque ser famoso não vai acontecer de uma hora para outra. Requer muito trabalho, muito tempo, muito pensamento. Então, vá com a mentalidade que você não vai ganhar nada. Tá com essa mentalidade? Você gosta de fazer a live? Se diverte? Faz. É o que a gente faz. Ok. Algumas considerações. Lembra que eu falei pra você há um tempo, eu não sei quando foi que eu falei, mas eu lembro que eu falei, sobre mistério, né, e ter pistas no mistério, e quando você vai juntando essas pistas, quando paga finalmente o mistério e você percebe, eu tava acompanhando isso certo, é satisfatório, de certa forma? Eu sinto que foi mais ou menos isso que você passou, pelo que eu percebi, porque na minha concepção você fica puta quando chegasse a traição. Não que eu ia ligasse muito, porque eu não ia mudar meu roteiro. A única coisa que eu fiquei chateado ou pistola foi o Nicomete ter passado aquele save de força. Eu podia ter salvado o Clover ali, mas eu não tinha sabedoria suficiente.
O que me deixou pistola foi isso, mas não foi. Mas não foi o roteiro. Não foi o roteiro. Sim, eu gostei do roteiro. Foram os dados. Mas uma consideração aqui, algumas considerações sobre a luta, depois eu vou falar uma coisa do missionário. Cadê? Deixa eu abrir aqui o mapa da luta, só pra eu ver exatamente o que eu quero falar. Forte da penitência, sala do trono. Perfeito. O gigante e o dragão. O dragão era um dragão adulto. Eu dobrei a vida dele, né? Fiz uma luta de 2 fases. Chegou um momento que ele ficou mais forte. Eu não sabia que você tinha dobrado a vida, eu sabia que você tinha aumentado a vida, mas pela quantidade de dano, eu identifiquei que era adulto. Sim. Porque, né, um dragão adulto chega, tipo, 200, no máximo 300 pontos de vida, um ancião chega de 400 a 500. Tá, eu e Viviane destruímos 200 pontos de vida muito fácil. Sim, exatamente. Essa é a parada. Existe uma mecânica que saiu em Teros, que é um cenário, né, oficial de D&D, meio que baseado na Grécia antiga, na mitologia grega. Tem uma mecânica dentro desse sistema chamado ações míticas. Que quando uma criatura mítica cai a 0 ponto de vida, ela chega na forma mítica. O que acontece na forma mítica? Geralmente, para as criaturas míticas, você volta à vida máxima e você tem acesso agora às ações míticas, e ações míticas são tipo ações lendárias, que, né, porque você usa no mesmo passo, né, no mesmo turno das ações lendárias, que é após o turno de outras criaturas, porém elas são mais fortes. Se eu não me engano, também tem alguns contrapostos, tipo redução de classe de armadura, ou save, ou alguma coisa da espécie. No livro de Fishban, que, né, trouxe dragões variados e tudo mais, também tem ações míticas, se eu não me engano, em determinadas criaturas. Vou pegar aqui o aspecto de Bahamut, porque eu acho que tem também. Cadê? Aqui, ó. Beleza. Brilho de platina. Recarrega após um descanso curto ou longo. Se o aspecto for reduzido a 0 ponto de vida, seu total de pontos de vida reinicia para 500 pontos de vida. O máximo dessa criatura é 585 na média. Ele recarrega sua arma de sopro e ele recupera qualquer uso. Ele recupera todos os seus usos de resistência lendária que foram gastos. Adicionalmente, o aspecto pode usar as ações míticas na seção abaixo por 1 hora. Premia ao grupo 155 mil pontos de experiência adicional para um total de 310 mil ao derrotar o aspecto de Bahamut após o seu brilho de platina ativar. E as ações míticas, existem 2 ações míticas, né, que você pode usar como ações lendárias. Uma delas, Escudo Celestial, custa 2 ações lendárias. Olha isso. O aspecto manifesta 7 dragões anciões espectrais de ouro ao redor dele que o protegem. E ele ganha 77 pontos de vida temporários até o começo do próximo turno. Beleza, é Bahamut. Só que se a gente for ver aqui, o dragão de ouro ancião é CR24. Então você já tem uma criatura CR30, depois você tem mais 7 criaturas CR24 ao redor. Não, ironicamente, o grupo da C0 passava com facilidade. O grupo da C0 varria esse bicho. E a outra ação que não é tão forte, lanças celestiais. O aspecto conjura 4 lanças enormes de força mágica que descem ao chão em 4 pontos diferentes que ele pode ver a 150 a 45 metros de distância dele, então desaparecem. Cada criatura num cilindro de 30 metros. Tá, basicamente CD 27, aliás, de destreza para resistir. E cada cilindro causa 7d6 de dano de energia. Esse efeito não estaca, né? Se você colocar vários cilindros um em cima do outro. Mas ainda é coisa pra caralho numa área muito grande. Sim, você pode colocar vários. Propósito, ó. Que porra é essa, João? Isso é muito bom. Ai, adorei. Tá bom. Tá. Sabe o que parece? Sabe o que parece? Esse gif de cima? Tá vendo quando você pega uma chapa de metal e você balança? Sim. Vamos lá. Voltando ao Tron Jumbo, né? Voltando ao dragão. Sim, o dragão. Eu
Eu estou fazendo com os bosses, né, uma coisa que é tipo esse... do chat do Kudos, ele é maneiro. Ele é maneiro, assim. Eu tô fazendo com os bosses, né, de Trono de Âmbar. Parabéns. Eu tô fazendo duas coisas que são experimentais. A primeira é colocar ações lendárias em todos os bosses, que são individuais. E a segunda é justamente a ação, a forma mítica. Eles não têm ações míticas preparadas, então a maioria delas são só eu improvisando dentro do que, né, das capacidades do que os bosses já podem fazer. Mas toda a parada de restaurar a vida e tudo mais, isso é o padrão que ele já tem. Sim. E ele também recupera, na verdade não recupera resistências lendárias, porque aí já é absurdo. Mas... tirar a resistência lendária, que sabe. Exatamente. Recuperar. Vocês tiraram 3 resistências lendárias do dragão, mas isso foi só no final da luta. Porque no começo ele tava varrendo vocês. Vamos lá. Não, sim, você causou 90 pontos de dano no primeiro turno, beleza. Mas depois ele deu uma baforada e fez 60 pra 5 criaturas. Sim. Eu não diria que a gente tava literalmente varrendo a gente, porque a gente botava um dano decente pra cima dele e ele botava um dano decente pra cima da gente. Sim. O problema foi perto do final, quando todo mundo começou a cair mesmo. Aí ele começou a passar o rodo em geral, sem dó nem piedade. E teve uma parte dessa luta que eu falei, oh shit. Você achou que ia ser um TPK sinistro? Não. Graças ao Gug eu não achei, porque ele tava espancando aquele gigante. Detalhe. Foi o gigante que foi a sua preocupação, né? Não. O gigante não é minha preocupação. Calma. Mas eu não tive muita preocupação com o gigante, nem com o dragão por causa do Gug. Porque o Gug, se eu não me engano, ele era mais fraco que o gigante e ele tava destruindo o gigante na porrada. Sim. Ok, continuando. Não era muito mais fraco, mas ainda era mais fraco. Sim. O ponto que eu queria chegar, né, dessa luta com o dragão, que eu queria falar. Que eu falei, oh shit. Mas ao mesmo tempo eu falei, é verdade. Eu quase indaguei, mas aí eu pensei um pouco, eu falei, realmente. Foi quando ele começou a usar a ação de covil. Isso quebrou pra caralho, gente. Sim. Porque quando ele começou a usar a ação de covil, eu parei, né? Eu pensei, não, pera. Aí eu pensei um pouquinho mais, verdade. Essa torre era dele. Esse é o covil dele. Esse é o covil dele e dragões também são criaturas montanhosas. Vocês estavam dentro de uma montanha. No momento que eu percebi que a gente tava no covil dele, ele começou a usar a ação de covil, eu falei, fudeu, internamente. Vai ser muito mais difícil do que o normal. Sim. Vocês venceram dele. Parabéns a propósito. Essa lutinha, essas lutas de final de ato eu me esforço pra fazer maneira. Eu acho que foi uma luta considerável. Eu acho que eu gostei do resultado. Bateu desespero quando a nossa esperança tava na sorte do Luan, porque eu sabia que a gente ia se fuder. Olha, sendo real, o Luan, ele deu a cara, ele assumiu a responsa e ele engoliu a bronca. Ele foi bem na luta, apesar da sorte dele ser uma merda. Ele foi muito bem na luta. Não, ironicamente, eu juro, dependendo da sorte do Luan, me dá desespero. Quando ele deu a cara a tapa, ele assumiu a bronca. Ele lutou bem. Eu gostei da participação dele na luta. Ele foi muito bem. Eu acho que ele usou o surto de ação, né? Porque ele chegou, ele usou o surto de ação. Ele foi atacar. Porra, guerreiro contra um dragão. Não, eu falar, ele errou todos os golpes que a gente dependia dele. Ele ficou tão puto que falou, não, surto de ação, que isso, cara? Meu coração na boca quando ele. É minha vez, eu vou atacar. Isso são 2 erros, eu. Eu não sei quanto nível de guerreiro ele vai fazer, mas possivelmente ele vai fazer 20, eu acho. Não sei se ele vai fazer patrulheiro também. Por favor, só mais rolagem de dado pra ele. Ele precisa. Ele precisa de toda a ajuda dos dados possíveis. Ok. Quanto mais dado, melhor. Que mais eu queria falar sobre o missionário, né? Vamos falar da aceleração, que é um problema? Um problema? É um problema. A gente vai ver por essa porra, vai se foder. Vamos falar da aceleração? É um problema. Eu provavelmente vou nerfar o atacar. Eu falo, 90% das vezes a gente tá vivo por causa dessa porra, vai se foder. Não, vamos lá. Eu já falei disso várias vezes, eu vou falar de novo. Uhum. Quando tem uma disparidade de poder
dentre os integrantes do grupo, eu tenho que equilibrar pra média. Então, se você puxa a média pra cima, todo o resto do Olha grupo só. que tá abaixo vai sofrer. Em minha defesa, a Viviane dá mais dano do que eu sem aceleração. Mesmo comigo com aceleração, ela dá mais dano. Não dá. Tá? Não, claro que não. Pra dar o dano que ela dá, eu preciso de pelo menos 3 críticos. Mentira, 2. Não, porra. Eu preciso de pelo menos 2 críticos. Ela chegou naquele maluco, ela usou o combinho dela, porque Paladino é muito balanceado nesse jogo, confia. Ela estourou a minha quantidade de dano sem dar um crítico. Eu falei, beleza. Tu tá falando de qual luta? Do dragão? Não lembro qual. Vamos lá. Porque pro Paladino, especialmente o Palalock, Hexblade, pra ele juntar essa quantidade gigantesca de dano, ele tem que gastar vários espaços de magia. Aí o missionário, ele economiza mais recursos, porque se você tiver aceleração, com a sua forma ou como que você fez, você tá fazendo 7 ataques em um turno. Eu vou te falar, é o contrário. Eu sacrifico muito ponto, especialmente no level que eu tô, pra poder entrar numa forma que vai priorizar sim o meu combate, mas vai tirar muito da minha versatilidade do que eu fazia durante aquele combate. É uma faca de o aceleração pra mim é uma faca de 2 gumes. Ele vai me dar muita vantagem num combate mano a mano, ou mano a mano, num combate, né? Sim. Vou poder atacar mais, no caso, no combate de múltiplas pessoas, que eu percebi isso. Ele vai me dar essa parada que eu vou poder fazer mais ataques, eu vou ter um controle, né, de dano em grupo melhor com os ataques. Em compensação, você não faz ideia durante todos os turnos como é que eu fico olhando pro cenário, meus poderes e falando, beleza, aquela criatura tá muito longe, eu não posso gastar puxar agora ou fazer qualquer coisa do tipo que eu poderia fazer se eu não tivesse usado a aceleração, porque, vamos lá, eu não sei qual é a situação que eu vou estar, eu não sei quantos pontos eu vou ter pra uma situação que eu precise, tipo naquela hora que eu precisei subir no dragão, mesmo depois de eu ter perdido a aceleração. Se eu tivesse gastado a torter direito ou não usado a aceleração, eu não tinha muita preocupação naquele momento. O aceleração é muito bom, eu gosto muito dele, mas ele me dói muito de usar. Por isso que se você for ver, eu sempre prefiro usá-lo quando eu tô em boss fight. Sim. Porque ele não vale a pena usar em outro momento. Ele gasta muito. Vamos lá. Eu vou apresentar um outro ponto agora. Por que eu planejo rebalancear a aceleração? Primeiro, porque de todos os seus poderes é o único que realmente causa problema. Se a gente for ver aqui a sua lista de poderes, você fala de versatilidade, mas a maioria deles são ofensivos ou defensivos. Não existe uma vasta gama de utilidade. Existe o truque mental. Truque mental e telecinese. Os poderes que eu peguei, eu estou fazendo pensado na quantidade de pontos que eu gasto com aceleração. Eu gasto tanto ponto com aceleração que eu pego os poderes, a maior parte das vezes, tirando enforcamento, porque eu acho enforcamento do caralho, poderes que gastam menos, porque eu sei que eu não vou ter os pontos pra usar os melhores. Tipo, eu poderia pegar há muito tempo o drenar energia, mas eu sei que se eu, na situação que eu tô, um uso do aceleração e depois o drenar energia, eu não vou porra nenhuma, não sei bater. Morreu. Outro ponto, que é o dano, né? Que você acha que a Viviane faz mais dano que você não faz. Porque se você falar, tô gastando 4 pontos. Nesse nível você tá gastando 4 pontos. Você vai ter 7 ataques, que depois, se eu não me engano, se tornam 8. Por 10 rodadas ao custo de só 4 pontos. Você vai lá pra frente, quando você tiver 22 pontos, se eu não me engano, que é no nível 20. Cadê? 24 pontos, perdão. 24 pontos, você tá gastando 4, você ainda tem 20 pra fazer o que você quiser. Mantendo a concentração, você pode fazer ataque surpresa, você pode enforcar outra criatura se tiver mão livre, você pode fazer um truque mental pra fazer se aproximar de você, você pode usar telecinese pra bloquear caminho, você pode fazer a caralha que você quiser, mantendo a concentração naquela aceleração. Exato, mas é aí que você tocou no ponto. Eu só vou realmente ter esse espaço pra respirar depois do nível 10, ou do nível 10 em diante. Eu não tenho esse espaço pra respirar com esse poder. E aí é que tá. Quando você tiver esse espaço, vai se tornar um problema maior ainda. Porque já é um problema. Entendeu? Acho que você não entende que 7 ataques
Eu falei diversas vezes, eu falei 7 ataques, eu vou continuar falando. Lembra de A Última Tribulação, quando a Ervilha fazia 15 ataques e o turno dele durava 30 minutos? O problema não é tempo. Eu não tô falando que você demora. O problema é que são 7 ataques num turno onde se uma criatura faz 3 é muito. Justo. Entendeu? Justo. Eu não vou nerfar, eu vou rebalancear, porque não adianta nada ter um custo alto pra um bagulho que, de acordo com você, não vale a pena usar, porque eu ainda ouço o input do jogador. Não adianta você ter um poder que não vale a pena na sua lista, ou você falar, quero trocar, e depois invalida a build. Entendeu? Não vou fazer isso, eu vou rebalancear o poder pra poder ter um pouco melhor aproximar os... Não, tô falando, se depois do rebalanceamento não vale a pena. Sim, por isso eu falo, eu não creio que ele não vale a pena atualmente. Eu creio que. Não, ele vale muito a pena. 7 ataques. Sim, ele vale muito a pena, mas ele também não é uma parada, tipo assim, vale a pena de graça, sacou? Sim. Ele vale muito a pena o custo de metade do que o missionário faz, sacou? Então Sim. É aquela parada. Por isso eu mantenho ele para situações de extrema emergência. A gente tá enfrentando um urso coruja, a gente tá enfrentando um dragão. Eu falei, beleza, eu preciso da aceleração. Tanto que, se eu não me engano, durante aquela luta contra os bandidos, eu falei, eu não preciso de aceleração, eu posso fazer a merda que eu quiser, e eu fiz a merda que eu quis, e eu fui muito mais versátil. Sim. E tem, legal também, eu vou bater nessa tecla de novo, e eu sempre falo isso, quando eu balanceio, e eu recomendo que os mestres façam isso se eles tiverem o recurso e o tempo, balanceie os combates ao redor do grupo. Por quê? Se você balancear os combates baseado no que o jogo só te entrega, nos monstros que o jogo te entrega, você ou vai matar os personagens muito cedo, ou você vai deixar os personagens se tornarem tão poderosos que nada pode matar eles a partir do nível 10. Sim, então balanceia ao redor do grupo. Exato. Você não só vê o nível de desafio para poder balancear a quantidade de XP que eles vão ter, e, né? Que isso vai te dar a base da XP, e você vê quais monstros são melhores, se eles existem dentro do manual do livro, vocês veem quanto de dano o monstro vai dar nos seus jogadores e quanto de dano os seus jogadores são capazes de dar nesse monstro. Exato. Você tem que ver tudo isso para ter um combate balanceado, e quantos desses vão ser efetivos, sabe? Exato. Você encher de monstros fortes ou deixar pouco monstros fracos. Montar um combate é difícil. Montar um combate é difícil. Eu já cansei de tirar foto daquela do caderno, né? Daquela folha do caderno. Das anotações de matemática da época da MC2. Tudo bem que, né, a Última Tribulação foi um ponto fora da curva. Mas balancear um combate naquela época era mais divertido, eu vou admitir isso, porque era quase uma ciência. Era muito divertido, tipo, eu me fudendo pra descobrir, tipo, o ponto certo pra acertar, o tempero certinho daquela mistura maluca. Não é só você, porque, tipo assim, vamos lá. A questão da Última Tribulação, os jogadores também tinham que pensar dessa forma, que se você lembrar do Alderville, ele tinha uma planilha do Excel pra saber o que fazer. Não, o Alderville era perdido. Eu sei, mas não ironicamente, eu olhei falei pra aquilo, porra, realmente ajuda, porque puta que pariu, ele tinha muita coisa pra fazer. Sim. Não é que nem eu as pessoas costumavam achar que eu tinha autismo, mais especificamente meu pai. Eu não tenho, né? Mas se você vê o jeito que eu reajo com certas coisas, especialmente o D&D e outras coisas, isso é mais do meu TDAH, né? Do que qualquer outra coisa. O quão focada, e não só isso, quanto eu consigo gravar de coisas. Tipo, instantaneamente, mesmo tendo a memória fodida que eu tenho. Sim, eu percebo isso. Exato, isso fez o meu hiperfoco com certas coisas que eu gosto por causa do TDAH e fez o meu pai achar que eu era autista pequeno. Mas não é. Não. Eu só chego muito perto, mas não sou. Cadê? E tem aquela também, né? Voltando pro balanceamento. Balanceia ao redor do grupo. E quando tem que balancear ao redor do grupo, se a Aerolf tá acima da média, o resto do grupo sofre. Eu também sofro, porque balancear se torna muito mais difícil. Muito mais difícil, justo. Onde, por exemplo, você tá fazendo o dano, você no nível 8, você marca alguns críticos e você tá fazendo o dano que um guerreiro nível 15 estaria fazendo sem acertar crítico.
entendeu? É um output de dano 7 níveis à sua frente. Que fere um pouco o balanceamento e a minha capacidade de balancear o jogo. Então, eu vou dar uma olhada melhor na aceleração, provavelmente reduzir o custo e ver a parada dos ataques. Sim. Agora, não vamos passar inviável. um pouquinho pra traição de Nicomédios. Sim. Eu quero fazer uma pergunta muito específica. O que exatamente você achou que eu ia desgostar e por quê? Porque você falou que eu ia desgostar e você não deu exatamente um motivo. Pra você Vamos lá. Isso. Eu tinha um plano original. Esse plano, desde antes da luta contra o dragão, dependia do Kemory estar na mesa, controlando Viviane. Ele não estava. Então o plano já foi pro caralho. O plano não era nem vocês lutarem contra o dragão. Eu acho que eu falei pra você, mas eu vou falar aqui, né, pra galera na audiência. O plano era o seguinte. Viviane vê um negócio, né, a carta. E se ela ficar calada, beleza, vocês lutam contra o dragão. Mas a rota principal ela guarda a carta, porque a carta era meio críptica. Ela era enigmática. E você só juntou as peças porque você já tinha suspeita no começo. E você teve a visão sobre os extratores. Sim. Então você juntou, né, as peças do quebra-cabeça e falou, ok, o nosso alvo não é Trafoss. Beleza. Eu já planejava, mesmo que não tivesse a carta, eu planejava interrogá-lo. Aquela descida que eu fiz sozinha e tudo mais, de querer andar até ele, conversar com ele, eu já queria fazer algo do tipo. Eu queria interrogá-lo, né? E eu perdi essa chance de interrogá-lo. E a carta também tirou um pouquinho dessa necessidade. Sim. Então eu só puxei conversa com o cara e, né, normal. Sim. Eu levantei as mãos, eu mostrei que eu não era um perigo e eu comecei a conversar normalmente com ele. Sim. A carta era pra Viviane, afinal de contas. E aí o que aconteceu era o seguinte, vocês iam interrogar ele, beleza. Desculpa, vocês iam lutar contra ele. Só que, quando chegasse a um certo ponto, ele só ia usar, né, a forma selvagem dele, ia se transformar num animal voador. E ia quebrar aquela vidraçaria e ir pra ponte. Ou tentar ir pra ponte só pelo caminho da porta, né, se não tivesse barrado. E vocês provavelmente iriam atrás dele. Ou você ia tentar usar algum truque mental, que ia ser muito difícil de pegar nele porque ele é Arquidruida. Sim, eu percebi. Eu perceberia durante a luta que seria muito difícil. E o que aconteceu era o seguinte, o dragão, que teria um DV mais passivo, por justamente a ponte estar numa altura, e não somente a altura, metade da ponte está literalmente acima de uma cisma gigantesca, um penhasco, ele ia só tocar fogo na ponte, Trafoss ia cair lá embaixo e morrer, e vocês iam se fuder muito. Mas vocês iam se fuder muito de forma que vocês ainda pudessem se esconder e sobreviver. Porque depois disso, Nicomedes ia caçar vocês. Sim. Era isso que ia acontecer. Então, provavelmente na minha concepção, porque não ocorreu da maneira que eu queria, eu achei que você ia ficar puta com a forma como as coisas teriam acontecido. Se fosse, né, o plano original. Justo. O plano original realmente me deixaria um pouquinho chateada. O jeito que aconteceu foi melhor do que o plano original. Sim. Há males que vêm para o bem. Justo. E, bom, teve, né, justamente... O fato é, de uma forma ou de outra, Nicomedes ia esfaquear vocês pelas costas. Sim. E aí, como veio, né, vocês derrotaram o dragão, só que, né, a batalha ocorrendo ao redor. O povo do forte, né, dos cães de guerra foram pegos de surpresa no meio do sono. Então, ele só... O forte foi sobrepujado rapidamente. E quando subiu a galera, Nicomedes foi lá cobrar vocês. E eu me aproveitei disso porque você tava no andar de cima e você não tava ouvindo. E aí ele falou, vocês vêm com a gente, ser nossos prisioneiros, ou vocês vão morrer. Beleza. E aí teve a parada, né, da morte do Clover, que foi revertida. Sim. Você é uma jogadora com um ímpeto muito forte. E chega uma hora que às vezes você quebra personagem, eu não sei se você faz todo o seu personagem com esse traço justamente porque encaixa contigo.
Eu quebro sem querer, eu tento ao máximo, mas às vezes eu não consigo, então às vezes eu muto. Tipo, eu deixo um xingamento, eu percebo que eu tô me extrapolando, eu muto, sacou? Tem. Aí eu muto, eu começo a extrapolar sozinha, sem ninguém perceber, e depois eu desmuto, volto ao normal, me acalmo. Ninguém Sim. merece me escutar pistola pra caralho, porque ninguém me escuta nessa porra. Mas o que eu quero dizer a Irof, ela combina, né, com ela essa parada de ser rebelde, tipo, tá tendo uma briga, ela vai enfrentar a briga e brigar de dente a dente. Sim, sim. Então seria justo, né, tá lá o Clover pronto pra arremessar a própria vida para que o grupo possa escapar. E você só chega, interrompe todo mundo, vai brigar com o Nicomedes na face e depois fala, estamos indo embora. Então, o mestre também não pode, né, se acovardar, ele tem que botar moral. Então o que eu Não faço? ironicamente, isso não fui eu saindo da personagem. Sim, por isso que eu falo, isso combina com a Irof. Mas às vezes você sabe personagem e às vezes eu acho que você é só um traço que você encaixa nos seus personagens porque é um traço seu, então é mais fácil pra você interpretar. Eu faço. Como é que se diz? Eu tenho, obviamente, certos personagens que eu não faço isso, que foi Valia. Valia era muito mais passiva, de certa Sim. forma. E também Chloe, mas eu gosto de fazer personagem que mete o dedo onde não é chamado. Justo. É divertido. Tem aquela parada que eu falei, eu não lembro se a gente tava como é que se diz? Em stream ou fora, mas eu falei pro grupo que existem dois tipos de personagens, né? Dois tipos de jogadores. Aqueles que começaram recentemente a jogar D&D, né? E aqueles que colocam ponto em carisma. Isso é verdade. Carisma é, não ironicamente, o atributo que eu mais gosto nesse jogo, justamente pelas possibilidades de roleplay, tanto se você tirar ou botar pontos de carisma. Muda o jeito que você vai interpretar o personagem de uma forma que eu gosto muito de brincar. Bom, é o segundo atributo mais importante do jogo depois de destreza, né? Sim. Logo depois de Mas inteligência. Ou sabedoria, depende, os dois. sabedoria, porque inteligência varia muito. Depende muito do mestre que vai ou não usar a inteligência na campanha dele. É porque, vamos lá, mais baseado nas perícias. Tem muita perícia de sabedoria que é muito boa e tem muita perícia de inteligência que também é muito boa. Não, beleza. Sim. Então, eu acho que essas duas dependem mais da build que você está fazendo. Agora, destreza e carisma são as duas habilidades mais importantes desse jogo. Sim. Aí voltando pra traição de Nicomedes. Né, o jogador vai lá, muito ímpeto, bota o pau na mesa, só que o mestre não pode se acovardar. Eu tenho um plano e eu vou com esse plano até o final. Sim, Então, sim. aproveitando que o Clover tá distraído, ele vai lá, esfaqueia o Clover pelo coração e manda todo mundo, manda os homens dele irem atrás de vocês. E aí começa uma fuga que eu admito que seria muito mais emocionante se tivesse o grupo inteiro. Nesse Todos os momento, jogadores na mesa. eu usei como é que se diz? Eu usei o poder do jogador. Sim. Porque eu sei o que acontece com esses cristais como jogadora. Sim. E eu pensei o seguinte: Ira foi missionária, ela também vai saber. Sim, justo. Então foi aí que eu pensei: eu vou explodir metade desse exército e fazê-los cair no precipício. Não, também não seria, né, nenhum absurdo se ela não soubesse, até afinal ela é missionária, ela treina com os cristais, ela medita nos cristais, então não seria nenhum absurdo tipo, mestre. Eu sei se eu tirar o cristal e tentar fazer alguma coisa com ele vai afetar a ponte. Você pode tentar. Porque você é missionário, você pode ter essa ideia. Mas vocês não destruíram metade do exército dele, muito pelo contrário. Eu sei, até porque não. Hipérbole. Sim. Se cabia, tipo, 20 cabeças ao mesmo tempo naquela ponte, era muita coisa. Porque é uma ponte extensa, ela é suspensa e ela é frágil ao longo de uma grande distância. Ela só se mantém em pé devido à força têncil que mantém ela esticada em cada lado. Sim. O básico de uma ponte de madeira e corda. Sim. Mas depois disso, foi o final do ato 2, né? Vocês, com o Clover morto nos braços, vocês voltaram pro mesa do forte, se esconderam por um tempo. Trafoz, ele tava junto com vocês, fudido de braço e também sem magia. E ele só
usou o que ele registrava de magia pra conjurar transporte via plantas e ele foi pro culto da água. Aí que tá. Como personagem, não eu, né? Sim. Eu sei que ele fez isso porque você tinha um roteiro e tudo mais, e até sem problema. Mas como é que se diz? Não adiciona a parte do roteiro, não, mas o roteiro é ele morrer, mas. Era a gente não tê-lo. Agora a gente pode tê-lo mais pra frente, mas ainda assim, né? Não era pra gente tê-lo agora. Mesmo se ele morrer, eu vou falar com os mortos pra resolver esse problema. Ok. Então, tipo, quando ele foi pro Templo da Água, a primeira coisa que a Irof pensou é idiota. Mas por quê? Porque a Irof não sabe se o Templo da Água é confiável. Ok, justo. Entendeu? E ele tá nessa coisa de desespero, ao invés de confiar no pessoal que lutou com ele e salvou a vida dele, né? Fugiu e a Irof tá na cabeça dela, tipo, idiota do caralho. É justa a sua preocupação, do mesmo jeito que é justo o lado dele, porque ele é um genasi da água e ele já foi do culto da água. Sim, sim. Tanto que, né, ele é tio de Viviane e o pai morto de Viviane tinha relações com o culto da água. Então, né? Sim. Ele sabe quem buscar, por mais que vocês tenham lutado junto com ele sabe quem buscar no momento de necessidade. A gente só não foi pro Tempo da Água ou coisa do tipo, de subir, porque a gente precisa subir pra resolver o problema do rito, mas é porque a gente precisa voltar. Sim. Tem um monte Vocês... de ponta solta que a gente precisa voltar, amarrar pra depois continuar. Sim, e vocês, quando chegarem em Reino Perpétuo, vão ter a oportunidade perfeita pra resolver esse problema. E eu tô muito pistola com aquele tsunami. Porque impediu de eu trazer o Toninho. E a gente upou uma cacetada de níveis. E era uma cacetada de níveis que eu queria treinar o desgraçado pra dar conjurador pra ele. Agora ele deve estar atrás, com pouca vida. E eu tô muito pistola por causa do tsunami ter me feito fazer isso. Vamos lá. Não sei se você viu a tabela. Deixa eu até ver a tabela aqui. A tabela nova de... Como é o nome? Gasto de maestria e tudo mais. Se você tiver o valor adequado de maestria, ele não vai ficar atrás. Então, antes de querer treinar ele, é bom que você treine a si mesmo. Pra você poder treinar ele com mais efetividade. Deixa eu ver aqui, itens especiais não... Vamos lá. Aí é que me quebra. Por quê? Porque ou eu foco nele, ou eu foco no... Como é que se diz? Não, digo, você treinar só dar o treino inicial pra ele poder deslanchar como sidekick. Ou sidekick ou ter níveis de classe apropriada. Porque a partir do momento que ele tiver nível de classe, ele pode upar sozinho usando o próprio XP. Sim, isso entendeu? Que eu tô falando. Eu sei que ele pode upar sozinho usando o próprio XP. A questão é que ele vai ficar atrás de qualquer forma. Vamos lá. Porque ele precisa de... pra chegar na gente, a gente vai ganhar o mesmo XP que ele. Né? Sim, vocês ganham o mesmo XP. Enquanto a gente vai continuar indo mais pra frente, ele vai vai estar esse tempo todo brincando de catch-up, né? Sim. De alcançar. Isso que me emputeceu. Mas nem você podia controlar o que acontecia na porra daquele... Ok, aqui, cadê? Treinar parceiro. Um personagem do mestre é treinado por um treinador por 7 dias para ser transformado em um parceiro, esse tempo eu vou ignorar, para que ele possa receber níveis de classe. O treinador deve ter pelo menos 3 níveis de uma classe apropriada e o parceiro recebe uma classe apropriada à classe do treinador. Quem gasta maestria para esse treinamento, para esse aprimoramento é o treinador. Quanto isso custa em maestria? Custa 2 pontos de maestria para cada nível que você quiser dar ao sidekick. Obviamente você não pode dar ele um nível superior ao seu. Você compra até o nível que você quiser que o parceiro tenha. A partir daí ele evolui usando a própria XP. Então vamos dizer que você quer dar nível... Vocês estão nível 8? Se você quiser levar ele ao nível 8, vai ser 8 vezes 2, 16. 16 é o custo de um talento, sim. Mas dá pra rachar isso entre vários jogadores. Ok. E a partir daí outros jogadores podem treiná-lo também. Outros jogadores podem treiná-lo juntos e rachar o custo os gastos de maestria. Como se estivesse inteirando, né? E aí tem aquela. A partir daí, o sidekick também ganha a própria maestria. Ele pode treinar sozinho para ganhar a própria maestria. Então, se ele quiser, por exemplo, ele é sidekick conjurador. Então, se ele quiser deixar de ser conjurador e ser um feiticeiro, por exemplo, ele pode
com a própria maestria do treino que ele faz, gastar 3 pontos pra converter cada nível que ele tem em classe pra um nível de classe padrão. Ok. Entendeu? Então, é aquilo. Treine a si mesmo antes de querer treinar ele. Você pode fazer os dois ao mesmo tempo? Pode. Sem problema. Acho até mais efetivo. Inclusive com várias pessoas, porque aí todo mundo ganha maestria. Sim. Ainda não me desemputece com a situação e reforço um pouquinho mais do que eu tinha falado de como ganhar maestria. Ok. Pelo menos agora tá mais fácil. Sim. Eu ia perguntar sobre alguma coisa. Uma última coisa, mas eu esqueci. Então continua. Era alguma coisa a ver com Nicomedes, outra Foz? Não, era mais pra Ou frente. Toninho? Mais pra frente? Ok. Então, vamos então para a última sessão, né? Que foi Ato 3, capítulo 1, Entre Ruína e Fogo. Entre Exato. Fogo e Ruína, aliás. Que foi certamente uma das sessões de RPG que existiram. Você quase estrangulou o LP, cara. Eu sentia você a cada movimento que ele fazia, tipo. Sabe quando você vê tipo, a mão lentamente no pescoço de alguém? Eu senti você todo momento dessa sessão quase fazendo isso com ele. Vamos lá. Vamos lá. O AB. Deixa eu abrir o Twitter. Deixa eu abrir o Twitter. Porque isso tudo começa no Twitter. Cadê? No dia... Sexta-feira passada, Uhum. Mais ou menos meio-dia, ele falou o seguinte: boa tarde. Mano, queria saber se teria como você colocar alguma coisa na próxima sessão pra separar o AB do grupo, mesmo sem ele querer. Porque dia 28, blá. Beleza, ele tem um compromisso dia 28, que é esse domingo, próxima sessão. Ato 3-2. Beleza. Fui avisado só hoje do horário. Eu falei, posso arranjar alguma coisa. Beleza, eu podia arranjar várias coisas. Nenhuma dessas coisas que eu tinha em mente era o que aconteceu na sessão. E aí, mais tarde, ainda na sexta-feira, lá para as 5 horas da tarde, ele falou, pensei numa loucura aqui, já que vou testar outra classe, o Oráculo. Não sei como é o negócio da origem, exatamente. Mas se for uma parada que é possível mexer por meios científicos, tipo por experimentos e tal, dá pra sequestrar o AB em algum momento da sessão desse domingo e ele fica fora a próxima sessão toda, porque tá sendo feito esse rolê nele. Ele seria encontrado pelo grupo na outra sessão ainda. Isso justificaria o sumiço, o poder, e também não precisaríamos de sessões solo porque o AB ficaria desacordado o tempo todo. E ele coroa isso com: isso se eu não morrer nessa sessão. O que acha? Isso se eu não morrer. Ai, caralho. E aí eu respondi a parada que ele postou no Twitter. Pô, tu me deu uma ideia muito boa, que eu não sei como eu vou fazer, mas eu gostei, então eu vou fazer. Tipo, você fez... Vamos Pode lá. falar. Eu vou falar um pouco do que você acabou fazendo. Não do que você acabou fazendo, do que ele te levou a fazer durante os eventos da sessão, né? Uhum. Eu tentei ao máximo temperar a reação da Irof, né? Uhum. Com a situação. Ela realmente... Você sabia que eu ia fazer isso, provavelmente. Tanto você... Eu Você já esperava, na esperava. verdade, que você ia perder a cabeça porque eu não tinha comunicado nada com ninguém. E eu vou chegar nesse mérito depois. Mas prossiga. Então ela ficou destruída. Ela não só se viu em perigo, ela ficou triste que o... Né? O Abelão pensou muito em certas consequências pro grupo e, né, o expulsou. E isso, como é que eu posso dizer? Foi uma versão muito controlada do que a Iro faria, porque eu tenho que trabalhar com o que a personagem sabe, não o que o jogador sabe, né? E com o que a personagem sabe, ela agiria dessa forma. Se ela soubesse a mesma coisa que o jogador, ela puxaria a lâmina arcana e provavelmente mataria o ABL. Ok. Como eu confio que vocês não são piroca da cabeça, até porque PVP... Eu não vou dizer que eu descorajo PVP, mas se o PVP fode comigo... Eu também não gosto, mas é como ela reagiria. Tá? Sim. Mas vamos lá. A partir do momento que você fode comigo, eu já falei isso, eu vou falar sempre, eu vou foder de volta com você como jogador. Exatamente. Sim. Então se você matou a BL, você tá muito fodida daqui pra frente. E você sabe disso. Mas não é esse ponto. O ponto é o seguinte. A partir do momento que eu tenho algo combinado com o jogador,
eu não vou falar para os demais, a menos que aquele jogador queira que os outros saibam. Por quê? Eu quero reações honestas, eu não quero ninguém se metendo no meio e eu não quero metagame. Uhum. Então, eu falei com a B, vamos fazer isso? Vamos, beleza. Por isso, vira e mexe, Eu não tinha... Você me escutou xingando e depois mutando, né? Sim, sim. Porque eu percebi que eu tava passando, eu mutei, eu falei, não vou fazer metagame, deixa eu tiltar fora e deixar eles fazerem do jeito que eles querem fazer a situação. E vamos lá. Eu também não tinha... A única coisa que eu tinha combinado, entre aspas, com ele foi mais ou menos isso que eu já falei, né, do Twitter. Ele depois de, né, mais ou menos umas 6h15, né, depois da sessão, no domingo, ele falou, interessante, mas olha, eu gostei da sessão demais, me pegou desprevenido que eu fiquei sem conseguir responder em momentos. Eu não queria estrangular o AB, eu não queria estrangular o LP, aliás, eu queria estrangular o Luan. Porque vamos lá, o Luan, ele tava se metendo no bagulho que ele não tinha nada a ver. Mas eu não vou tirar o jogador dali à força. Eu não gosto de railroading. Eu faço quando eu preciso absolutamente fazer pra manter os jogadores de volta nos trilhos. Mas ainda assim, eu tento trazer os trilhos aos jogadores. Tu não gostou do Luan ter ido junto? Eu não gostei do Luan ter ido junto, mas ainda assim, há males que vêm para o bem. Porque a presença do Luan ali me favoreceu com certos pontos e estratégias de narrativa que eu pude usar contra o próprio AB para poder forçar ele a ser um oráculo e também para empurrar justamente essa falta, esse desespero no AB. E no LP também, porque como ele mesmo disse, teve momentos que ele ficou sem saber o que responder. Perspectiva de jogadora agora. Uhum. Eu adorei o Luan na última sessão. Não, o Luan interpretou pra caralho. Porra, e tipo, foi bem fora da caixa dele, né? Sim. Porra, caralho, eu gostei muito. O LP até falou, né, que o Luan pegou ele desprevenido quando, né, foi brother pra caralho. Sim. Então eu fiquei, porra. Olha só, Luan, se algum dia você vê porra desse VOD, por algum caralho de motivo, parabéns, você interpretou pra cacete. Isso me lembrou de uma coisa, eu vou dar inspiração pra esses dois porque eu gostei pra caralho. @here. Boa noite, meus caros. Vou dar inspiração para AB e Torin. Eu sinto. Sabe o que eu gostei dessa excelente interpretação na última sessão. Fala. Eu sou constantemente over the top, eu acabo não tendo me sobressair, porque todas são over the top. Então, dá uma cortada. Você, bababá, sei lá o que, alguma coisa over the top. Não entendi direito. Eu percebi que todas as minhas interpretações são sempre over the top, né? Porque Sim. Eu me jogo na personagem quando eu tô fazendo bagulho. E eu notei que é muito difícil. As minhas interpretações sobressaírem, especialmente pra pegar inspiração, porque todas as minhas, como é que se diz? Interpretações já são 100% dentro da personagem. Sim. Eu não tenho esse modo que, tipo, você do nada interpretou tão bem que não sei. Não, tô sempre tentando fazer isso. Ainda bem. Eu quero deixar a personagem incrível. Sim. Bom que você tem essa consciência. Mas vamos lá. Voltando ao AB e o Torin. O Torin me complicou um pouco, mas ele ainda me ajudou de certa forma. Ele só me complicou mais ainda depois, porque eles continuaram tentando entrar no forte. Meu irmão, você não vai conseguir porra nenhuma aí. Só que ainda tem um benefício de eles estarem entrando cegamente num lugar que eles não conhecem direito. Então, vamos dar a volta. Vamos tentar subir. Beleza. Vocês perderam um tempão porque vocês foram pegos na ilusão no subsolo. Agora vocês perderam um tempão tentando subir a rocha porque você não tem equipamento para subir. Agora vocês vão tentar subir as muralhas por trás. Já tem gente acordada, tem um guarda ele vendo, beleza, vai dar a volta pela montanha, não consegue subir por aqui porque tem espaço. Você tem visão, beleza, mas na sua visão você tá vendo que tá lotado. Você não vai conseguir entrar desse lado, senão vocês vão ser encurralados. Dá a volta. Tenta entrar? Não tem por onde entrar, só no ponto cego da torre. Depois dá a volta, tem outra guarnição lá na frente. Mais um portão antes dos portões do forte.
cercados de todos os lados, não tem por onde entrar. Então eu tinha esse benefício de conseguir manter os jogadores de fora, porque eles não faziam ideia de pra onde eles iam. Porque eles não conhecem o lugar, então não sabem por onde entrar. Não sabe o que fazer. Tá? Exatamente, não sabem o que fazer. Foi um benefício que veio pra mim, o Luan ter ido, já falei isso, vou reiterar algumas vezes. Porque eles estavam contando um com o outro. E a partir do momento que eles se separaram, fudeu. Cadê? Cadê o outro? Sumiu. E aí eu consegui empurrar no AB. Sim, eles estavam trabalhando muito bem juntos. Eles trabalhando muito bem juntos. Sim, eles não somente seguiram o livro, a regra, como eles também evitaram o metagame. Foi brilhante da parte deles. E a interpretação no geral também foi muito boa. Foi manual de D&D. Vamos lá, eu vou ser sincero aqui. Eu tô gostando muito mais do Thorin do que o Alone. E não que eu desgostasse do Alone, muito pelo contrário, eu me divertia com a porra daquele personagem. Mas o Luan tá, como é que se diz? Interpretando de uma forma muito melhor com o Thorin. Que eu estou impressionada. Ele tá descobrindo o doce que é a classe marcial. A classe marcial, por incrível que pareça, ela tem muito mais potencial de roleplay do que qualquer outra classe. Por quê? O que tem a classe marcial? Ela bate. Todo o resto, você não precisa de nenhuma explicação pro seu personagem. O meu personagem sabe usar uma espada. Por que ele sabe usar uma espada? Você tem todas as explicações do planeta. Exato. O mago. Por que o mago sabe usar magia? Porque ele estuda. Por que o feiticeiro sabe usar magia? Porque ele nasceu com a magia latente. Por que o bardo sabe usar magia? Porque ele estudou música e usa música pra manipular magia. Por que o bruxo sabe usar magia? Porque o bruxo fez um pacto. É linear. A classe marcial não. Especialmente o guerreiro. Tipo, eu aprendi a usar espada, tá? Como? Como, exatamente. Você foi um soldado? Foi da sua família? Você aprendeu sozinho? Que experiência te fez aprender a usar essa espada? E eu acho, às vezes, que a interpretação da classe marcial durante o combate é mais interessante. Claro. Porque, tipo, porque é no combate que ele brilha. Sim, isso que eu ia falar. Não, mas também não é só isso. Mas é tipo, porque, vamos lá. Magia. Eu faço os encantos e tudo mais. Você pode escolher falar palavras e tudo mais, mas o resultado é da magia. Né? A magia tá escrita, eu mando mísseis mágicos, eu mando 3 mísseis. Qual vai ser a coloração e formato? Isso não vai mudar, né? Uhum. Quando você pega, vamos usar o exemplo da espada. Eu estou com essa espada longa. Eu vou dar 3 ataques. Como vão ser os 3 cortes? Como seu personagem vai se mover durante os 3 cortes? Como seu corpo e o inimigo vão reagir, sabe? Uhum. Então quando você chega nessa parada, especialmente narre como você mata, é muito interessante, sabe? Algumas coisas que eu faço, eu corto as pernas e a cabeça, que eu gosto de fazer com a lâmina arcana, o sabre de luz, né? Uhum. Todos os direitos reservados para a Disney sobre o nome sabre de luz. Tem que deixar isso daqui antes que eles... Né, me deu espada de energia indescritível. Exato. Qualquer semelhança é mera coincidência. Qualquer semelhança é mera coincidência. Os personagens aqui representados são fictícios. Sabe aquele disclaimer que tem? Sim. Qualquer semelhança com a vida real é mera coincidência. Eu rio muito com essa porra do Six justamente por causa da história do Capcom. Ok. Aí beleza. Onde é que eu tava? Tá. Então, tipo, toda essa parada que é mais física de como você se move já é integrado no roleplay, né? Da própria classe marcial. Não é uma coisa que você tem que inventar ou procurar diferente flavor pra mágica. Porque a mágica, o cara pode simplesmente abrir um livro, ler e sair a magia, sabe? Uhum. Você não tem toda essa parada do jeito que você posiciona o seu pé, como você corta, sabe? Sim. É importante quando você faz um golpe físico. É uma arte marcial. A classe marcial tem esse nome por isso. É uma arte marcial. E como Exato. toda boa arte, tem o jeito certo de se fazer. Sim. Voltando ao AB. Eles se perderam lá embaixo. Eu queria ter o AB aqui pra falar isso, mas... Eu também queria, mas eu vi que ele tava off quando eu Sim. A minha sensação... Tá só o pó da rabiola. Exatamente. Ele não tem dormido direito esses dias, mas vamos lá. A minha intuição não, meu intuito
era realmente fazer ele se sentir estrangulado. Tipo, tô indo, cego, não sei pra onde eu tô indo, não tenho escolha. Chega uma hora que ele só tá literalmente, fisicamente encurralado. Quem tá? O necromante à frente e a figura desconhecida atrás. Ele... Como é que eu ia falar? Ele, primeiramente, não tinha se encontrado com o necromante, então ele não sabia que Sim, ele não conhecia o necromante. O necromante passava. Sim. com as coisas que ele faz, e eu acho que tem uma coisa que as pessoas, quando entram no seu RPG, elas começam a fazer. Porque você sempre encurrala os jogadores. Sempre tenta encurralar os jogadores. Que é começar a pensar em escapatórias. Sim. Que é natural. Se você é surpreendido, ou surpreendida, depende, né, de quem tá jogando, sim. Você vai demorar mais tempo para pensar em uma escapatória. E se você não é acostumado a ter esse tipo de pensamento, você entra na situação que o LP/B se colocou. Sim. Ele não sabia o que fazer. Vamos lá. Você chegou num ponto que é interessante falar, porque quando eu mestro RPG com uma filosofia. Essa filosofia, primeiro, é de entreter os jogadores, né? Óbvio, que é o que eu já falei várias vezes aqui. Cinemática vence dinâmica, vence mecânica, que é a física, é a rodinha da física, que eu gosto de implementar na mesa. Depois eu quero educar os jogadores, trazer para eles algo que eles não conheciam antes, ou deixar eles com a sensação de que eles aprenderam alguma coisa nova. E depois eu quero treinar o jogador. Por quê? O RPG, ele é uma ferramenta muito mais fantástica do que só o entretenimento vazio que você faz uma vez por semana, 4 horas no dia com seus amigos. O RPG é uma ferramenta com a qual você pode treinar várias coisas, e dentre elas várias habilidades mentais. Você pode treinar solução de problemas, pensamento lógico, habilidades sociais. Exato. Diversas coisas, matemática também, como treinaram muita matemática em A Última Tribulação. E é bom você falar isso porque eu vou colocar os jogadores contra a parede em determinadas situações para deixar eles preparados. Por quê? Se você aprender alguma coisa aqui, pode ser uma habilidade que você vai levar pra vida. Pode ser tipo, porra, isso aconteceu comigo no RPG. Então eu tenho RPG são as lições que fazemos no caminho. Literalmente, exatamente. Então, tipo, o cara fala, porra, aconteceu coisa tal comigo no RPG. Pô, eu posso ter que estar preparado para uma determinada situação. Então o cara para antes de sair de casa, faz um checklist, faz um plano tipo de contingência. Se acontecer coisa tal, como é que eu vou reagir? O plano docente é te deixar paranoico. O plano docente... Eu tô brincando, calma, é brincadeira. Não, você não tá errado não, mas também não tá certo. Mas o plano docente é, como eu já disse, primeiro entreter, depois educar e depois treinar o jogador. Obviamente, nem todo mundo entra na mesa com a expectativa de querer, né, se sujeitar a esses 3 itens. Mas se eu puder entreter você acima de tudo, você vai automaticamente, o seu cérebro vai se sujeitar aos outros 2. Porque, comprovado, uma das formas mais efetivas de ensino é quando você ensina ligado a alguma emoção forte. A gente tinha um professor de física, que era um corintiano, lá onde a gente estudou. Acho que você já chegou a ter aula com ele. Que basicamente, todas as fórmulas de física que ele ensinava pra gente, ele fazia com alguma conotação sexual. Era qual? Era o Sr. G ou era outro? Não, era outro. Mas eu tive aula com o Sr. G também, bolsonarista do caralho. Sede, porém... Sede, mas ele era maneiro. Ele era maneiro pra caralho. A aula dele era foda, vai se fuder. Sim, a aula dele era foda, mas eu tô falando de outro, era o Sr. A. Ah! Tive aula com ele, sim. Sim, teve aula com ele. Então, ele ensinava... Pra mim, tanto faz. Eu gostava dos dois. Eles eram maneiros pra caralho. Mas vamos lá. O Ami, a explicação dele me entediava. Justo. Mas pra gente, curiosamente, teve um efeito oposto a você.
Porque pra gente, na nossa turma... Porque a gente é normal. Desculpa, pensei em fazer piada. Não necessariamente, mas vamos lá. Pra nós, porque ele explicava as fórmulas fazendo conotações sexuais, e pra uma turma de uma porrada de adolescentes de 16 para 18 anos, isso vai ser engraçado. Eles vão ouvir, vovô e vovó, sei lá o quê, eu lembro vagamente dessa, e porra, isso é engraçado pra caralho, a gente decorava as fórmulas realmente. Isso vinha, né, com aquele surto de dopamina que a gente dava risada na aula dele, e aquela lição era atrelada a uma emoção forte, que era a alegria do riso, e a gente aprendia o negócio. Não, ironicamente, você sabe como eu gravei? Bom, eu já tinha tecnicamente gravado, mas realmente ficou na minha cabeça a lei, tipo assim, a ordem dos fatores não altera o produto. Como? Eu já tinha isso na minha cabeça, mas ficou engravado porque eu tinha um professor de matemática no meu 8º e 9º ano, que ele simplesmente, uma frase que eu falo até hoje, que ele falava, a ordem da salsicha não altera o cachorro quente. É tão idiota, mas eu gosto tanto da porra dessa frase. E eu entendo onde você quer chegar. Sim, exatamente. A lição atrelada a uma forte emoção faz com que você aprenda mais fácil. Outra forma de você aprender mais fácil também é você, né, ensinando. Ensinando também se aprende. E enquanto eu puder ensinar para os jogadores puderem ensinar algo para mim, ter essa troca, deixa não somente o jogo mais rico, como também enriquece as relações entre os jogadores em si. É muito importante não somente você reter jogadores, mas quando você termina uma campanha, você sentir que, porra, eu me juntei com um grupo de 6 estranhos por, sei lá, 2, 3 anos com uma campanha épica de 60 e caralhadas sessões, e eu me diverti com esse grupo, cada uma dessas sessões, e eu conversei com eles, eu descobri quem são essas pessoas, e eu fiz amigos ao longo do caminho. E, literalmente, o RPG são os amigos que nós fizemos ao longo do caminho. Eu já vi que você ia falar, adorei a esquizofrenia que passamos junto. Sim, é parte da experiência. A gente tá falando do AB, né? A gente tava, mas eu acho que a gente pode fazer um pouquinho mais curtinho hoje. Sim. Eu acho que tem algumas coisas mais a falar antes da gente encerrar. A gente vai encerrar antes das 9, mas... Sim. E depois, né, teve a vontade do fogo, a AB se submetendo à vontade do fogo, que, spoiler, não tem nada a ver com o culto do fogo. Ele existe, mas não tem nada a ver com o culto do fogo. Uhum. Isso é só uma desculpa pra ele ter poderes de oráculo, que é basicamente o poder extraído de outro oráculo, que foi colocado num extrator, e o extrator foi aplicado nele através de uma seringa. Então agora ele tem o poder de oráculo de outra pessoa. Depois disso vocês voltaram. O Clover voltou à vida. Depois eu percebi que eu podia fazer uma coisa um pouco melhor, que era só... Porque o meu plano é direcionar vocês para o Reino Perpétuo o mais breve possível. Então eu percebi que eu podia fazer o seguinte. Ao invés de Lenor só reviver ele ali, falar, leve ele pro descanso dos corvos que fica perto de Reino Perpétuo. Eu podia muito bem só falar isso. Daria também outra possibilidade de vocês, tipo, terem uma certa uma contenda sobre, tipo, ou vamos levar ele pra Lenor pra ele ser revivido com Lenor, ou vamos levar ele pra Catedral de Santa Varia pra ele ser revivido com o Clérigo Jamalin, em quem que a gente vai confiar. Tem esse lado também. Mas já foi. Depois, né, teve a revelação. Vocês descobriram vagamente onde estão Fiora e Ramon, mas nenhum deles viu realmente Fiora e Ramon. Sério? Mas eles estão ali para ser resgatados. Intactos, não se preocupe. Relaxa, a criança, eu não vou fazer nada com a criança, eu não sou covarde. E o NPC, eu não vou fazer nada com o NPC, porque, primeiro, ele não é um NPC de Armenar. Ele é um NPC do cenário do Luan mandado pra cá. E se acontecer aqui, se ele morrer aqui, ele não volta. Exato, então... Entendeu? Então tem que deixar ele intacto, bem como a criatura que ele trouxe. La criatura. La criatura.
E aí teve a revelação, a Irof quase matou o cara, mas, né, você felizmente é uma jogadora esperta e civilizada, então você não fudeu comigo. Como eu disse, depende bastante do que a personagem sabe. E também da relação de um com, né, o outro. Mas né, que os dois personagens têm e tudo mais. Pelo que a Irof sabia, né? Ele foi pego, né? E, né, colocaram o bagulho nele e descartaram. A Irof não sabe que ele aceitou. Exato. A Irof não sabe que ele, mesmo sabendo que o necromante quer ela em específico, foi lá e trouxe o necromante diretamente pra ela, basicamente. Ela não sabe disso. Se ela soubesse, a situação era diferente. Porque a pessoa que ela mais confia, ela já estava sentindo, né, isso aqui ele não sabe, mas é que ela já tá sentindo o Abel um pouquinho mais distante, não fala direito com ela, né, que o Abel está fazendo isso. Ela tá preocupada. Imagina você tá com toda essa preocupação na cabeça e a pessoa que você mais confia te chega com a pessoa que te destruir na sua porta, sabendo disso. Porra, sabe? Por isso eu falei, o que a Iro sabe não é o que a jogadora sabe, porque são pesos muito diferentes, entendeu? Justo. E aí, infelizmente, vocês se resolveram. A marca do necromante foi embora, pelo menos momentaneamente. A Iro não confia nisso, nem fuderam. Nem eu. Está certo em não confiar. E porque a marca. Você e 2, bom, é a vida dela. Justo. E aí tem um contrato do Sol, que são outros 500. Você sabe uma parte das capacidades, você como jogadora, né, através da Linda, sabe uma parte das capacidades da marca do Sol, do contrato do Sol. É muita merda. É muita merda, sim. E vai ser explorado ainda, nessa campanha vai ser mais explorado. E vai se tornar uma parte integral e importante. E o bom é que eu posso concluir que no ato 2, quando a Alone morreu, eu me fudi muito. Porque eu perdi um plot point gigantesco. Que eu senti que ia fazer falta. E você precisava de outro e você. E eu precisava de outro. E aí, tipo, eu fiquei vagueando por um tempo pensando, cara, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Eu fiquei tentando jogar no verde, jogar no verde, jogar no verde. Eventualmente voltou o verde pra mim. E no final do ato 2 e no começo do ato 3, todos esses verdes estão se encaixando de volta, se convergindo de volta pra vocês. E todas aquelas pontas soltas perdidas que foram cortadas por causa da morte do Alano estão começando a se atar de novo. E tá satisfatório de mestrar de novo. Tá satisfatório escrever um roteiro. Agora tá dando vontade de realmente escrever um roteiro e mestrar esse roteiro pra vocês. Isso é bom. Muito bom. Fazia tempo que você não se divertia tanto. Fazia um tempo. Exatamente. Ainda é cansativo pra caralho, porque eu tô fazendo várias coisas. Eu tô streamando, trabalhando, estudando e fazendo arte. E preparando sessão no entretempo. Sim, sim. Mas é divertido. Eu tô me divertindo de novo. Ao mestrar, não sei quanto tempo isso vai durar, espero que bastante. Tá te conhecendo, muito tempo. Muito tempo. Você vai mestrar por bastante tempo. Você gosta de contar histórias e você gosta de armenar. Eu gosto de armenar. É uma bagunça do caralho, mas é minha bagunça e ninguém há de tocar nela. Eu com a minha história. Mas que foi de porra? Que foi? Nada. Vamos. Foi uma bagunça do caralho, mas é minha bagunça, é minha mitologia. Foi eu que fiz. Vamos lá. Depois disso, o caminho de volta para Reino Perpétuo, onde muita treta aguarda o grupinho da bagunça. Eu lembrei que vocês ainda não tem um nome como grupo, né? Daqui pra frente, a gente não tem porquê, a gente não tá, como é que se diz? Narrativamente, a gente não tem que ter o nome de um grupo ainda. Não é igual o antigo grupo da C0, que era um bando de mercenários jogando em cima do outro. Aqui é, como é que se diz? A Ira fazendo o trabalho dela e ela juntando, né, pessoas úteis pro trabalho. Não muita coisa. A gente não tem a necessidade de um nome por enquanto. Não surgir. Se a gente for botar um nome no grupo, ele tem que chegar naturalmente. É isso que eu quero dizer. É isso que eu tô pensando também. Sim.
Eu falo, no outro é muito mais natural você ter um grupo de mercenários, porque se você tem um grupo de mercenários e você quer contratar um grupo de mercenários, o grupo precisa de um nome para receber os contratos e serem encontrados, entendeu? Sim. Então, né, eu tava agitando o cabelo, por isso ficou um pouco mais estranho. Então, né, tô nessa parada, foi aí que surgiu a Bounty Party, que agora Sim. Agora é um peixe muito maior que os Cavaleiros da Tormenta. Sim. Bom. É isso. É isso, exatamente. Esse domingo, Ato 3, capítulo 2, a história vai se tornar ainda mais complicada, porém com vários caminhos para vocês seguirem agora. Porém mais divertido, exatamente. Porque eu me diverti escrevendo isso aqui, essas 7 páginas. Eu acho que vocês vão se divertir também. Eu fiz pensando em vocês. Bom, Justo. é isso pelo Por Trás da Mesa de hoje. Seria um pouco mais dividido, mas exclamação Pix ajuda a gente, porque a taverneira que eu vou voltar a mestrar e eu quero voltar a jogar Maldições de Lirá. Sinto saudade da Maria. Não só exclamação Pix, pode chegar aqui, você pode doar bits, se inscrever, pedir musiquinhas isso. no Jukebox. Pedir música no Jukebox, exatamente. Ajuda bastante. E até porque eu tô quase chegando né, como é que se diz, podendo sacar os $50, bem pertinho. Até deixar o lurk aqui para poder pegar anúncio já ajuda também. Exatamente. Porque com certeza isso vai servir para consertar o computador, então. Sim. Eu também quero voltar a fazer stream, tem coisa que eu quero fazer, tem um monte de planos que eu preciso fazer, só que eu preciso do computador funcionando 100%, eu preciso da memória RAM. Bom, taverneira, eu vou pedir pra você dar a rodada de despedidas por hoje, porque o meu mouse desconectou e o meu fone também tá ameaçando desconectar e eu preciso botar o celular pra carregar também. Tá, você vai primeiro conectar essas coisinhas, porque você vai mudar de cena, meu irmão. Não, eu vou fazer, eu com certeza vou fazer isso, mas enquanto isso, por favor, rodada de despedidas. Exato. Enquanto isso, muito obrigado pela presença de todos. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Exclamação Bird, exclamação Sente. Se você quiser fazer parte da nossa comunidade, exclamação Discord, nós postamos coisas lá e tudo mais. Porra. E essa classe do missionário que a gente falou, a gente tá fazendo playtest aqui, tanto o Oráculo quanto o missionário vão ficar disponíveis no nosso Patreon, exclamação Patreon. Nós temos coisinhas de RPG pra vocês, também ajuda bastante. Nós temos mapas, tokens, subclasses, classes, até raças novas, não só para D&D, como a gente tem coisinhas para outros tipos de RPG também, seja futurista, seja mágico, ou, né? Alien, os nossos mapas do one shot de Alien estão lá. Então é isso. Não esqueça, se você está vendo tudo isso pelo YouTube, antes de mais nada na Twitch, exclamação YouTube, já foi dito aqui, mas se você está vendo pelo YouTube, todas as informações estão na descrição, junto com o canal da Twitch. É isso, gente. Tchau. Eu tô ficando velho. Você tá. Tchau, gente. Tchau, gente.